Mais uma vez, é o seguinte, meu nome é Fernando Lavieri, aqui é o programa Afrobras News. Bom dia, boa tarde, boa noite, claro, sempre. E hoje é um programa mais do que especial. A gente está de frente com uma poeta, Tauane Teodoro. Então é com muito prazer que a gente recebe a Tauane aqui com a gente e temos também o Marcos, que já é conhecido de vocês aqui no nosso programa. Marcos, boa noite. Boa Tudo bem? noite. Tauane, boa noite. Boa noite. Bem, então eu gostaria de começar falando o seguinte. Uma descrição para quem tem problema de visão. Eu sou um homem negro, visto uma camisa polo cinza e uso barba. Pessoal, é muito legal estar perto, estar conversando com uma poeta nesses tempos aqui de rede social. Então, é uma mulher de letras, é uma mulher envolvida com a educação. Mas antes eu tenho que fazer a nossa pergunta que a gente sempre faz aqui da nossa campanha. A escola que você estuda, que você estudou ou que é perto da sua casa, ela aplica a Lei 10.639, a lei que obriga o ensinamento da história afro-brasileira no ensino médio? Conta aí pra gente, por favor, como que tá essa questão aí na região onde você mora. A Tauane, ela tem 25 anos, é da Zona Sul de São Paulo e vai contar um pouquinho da história dela aqui pra gente. Marcos, primeiro seu boa noite, né? Então, boa noite a todos, boa tarde, bom dia para quem está nos assistindo. Já dei o boa noite para o Fernando. E seja bem-vinda, Tauane. Obrigado de você estar aqui com a gente. Imagina. Principalmente, aí pega e fala assim, como é que a gente fala... Como é que eu posso colocar e pensando nas terminologias? Vou falar de uma coisa interessante que um colega meu de 25 anos de televisão que vai nos assistir nesse programa, o Cláudio Banana, que trabalhou 10 anos com a Sônia Abrão, trabalhou 25 anos em TV, ele pegou e elogiou você para mim hoje, no dia de hoje que a gente se encontrou, falando assim, nossa, que felicidade aquele jornalista ter a sensibilidade de pensar numa audiodescrição. Para você que talvez tenha problema de visão ou baixa visão, né? Então, parabéns, Fernando, isso aí é muito, muito importante, né? Eu vou emendar e falar também que eu sou um homem negro, lindo e maravilhoso, que eu tenho uma autoestima lá em cima e tenho que ter, né? Tô vestindo uma camisa... Obrigado, são seus olhos. Tô vestindo uma gravata azul, uma camisa branca e um paletó por causa desse calor mais de linhão, né? E eu fico muito feliz de ver a Tauane, uma mulher negra e mulher, porque eu tenho a minha mulher e 2 filhas, esse universo para mim é muito importante. E o negra, por quê? Porque onde eu trabalho, no serviço público, é um espaço onde historicamente as negras ficaram invisibilizadas durante muito tempo e ainda temos que lutar muito por isso, não é favor. Então toda vez que a gente vê uma mulher negra, um negro, mas uma mulher, a gente fica muito feliz e principalmente num lugar de poder, porque as palavras têm poder. Parabéns e muito obrigado de estar aqui fazendo essa troca com a gente. Nossa, eu que agradeço. E quero puxar também para fazer a minha autodescrição aqui. Eu sou uma mulher negra, meu cabelo está armado para lateral aqui e estou vestindo uma camiseta azul royal do Sarau do Capão, que é o meu coletivo, que a gente organiza lá no Capão Redondo. E é isso, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Certeza que nossa troca vai ser da hora, como já estava sendo antes das câmeras ligarem, né? Eu já estava trocando uma ideia aqui. Tauane, já emenda, já conta um pouquinho de você, da sua relação com a cidade, Capão Redondo e tudo mais. Nascida e criada por lá, pelo Capão Redondo. Eu mudei, assim, eu cresci até os meus 5 anos, assim, no quintal do meu avô, que era uns 5 minutos de carro da minha casa atual hoje. Então, nascida e criada por lá mesmo. Aí, moro com os meus pais e com a minha irmã, né? E a minha irmã, ela é 5 anos e meio mais nova que eu, então a gente teve essa relação, né, de ir crescendo dentro desse território mesmo. E uma coisa que me marca muito no Capão, assim, porque eu não sou uma pessoa que é filha de artistas e que, tipo assim, isso foi pensado desde o começo, né? Eu tenho até um trecho que termina o meu primeiro livro, que ele fala: eu tropecei na poesia e essa foi minha melhor queda. Era isso, porque não tive uma ideia, porque isso não é ensinado pra gente, né? Tipo, não, vai lá ser escritora.
Isso não é ensinado. Então, eu moro muito perto da Fábrica de Cultura do Capão Redondo. E aí eu vi ela sendo construída. A minha mãe foi a pessoa que tava lá na fila pra escrever, tanto eu e a minha irmã, assim, pequenas. Eu não lembro qual a idade que eu tinha, assim, mas eu era novinha. E aí participei de uma das primeiras classes ali da Fábrica de Cultura. E aí eu fui fazendo vários cursos ali. Vários cursos. Então, Como são importantes esses equipamentos públicos? nossa, demais, demais. Então, eu fiz lá desde de teatro a curso de DJ, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos. Então, eu fui fazendo algumas coisas lá, sempre tava fazendo alguma coisa, fiz percussão também. E aí, a partir disso, só que eu nunca tinha pensado na escrita, né, em ser escritora. Aí eu entrei num cursinho pré-vestibular, o cursinho popular Carolina de Jesus, que tem uma sede tanto no Capão quanto no Jardim Ângela. Que é o nome da nossa biblioteca aqui na Aí, Universidade Zumbi dos Palmares. Isso. Importantíssimo. E aí lá também é um movimento social. Então, tipo, é isso. A minha história, ela é toda dentro do Capão, né? Então, eu comecei desde pequena também, eu tenho essa relação com o esporte. Então, eu comecei a jogar basquete com 7, 8 anos. E fui até próximo de completar 18. E aí eu joguei profissional, só que tudo isso eu comecei dentro do Capão Redondo também. Eu saí dali quando eu tinha uns 10, 11, que eu fui jogar no Centro Olímpico, né? E ali em Moema. Então eu comecei também no Capão, e aí depois, com os meus 17, 18 anos, eu entro nesse cursinho, que é um movimento social e que acontecia saraus. E aí foi um dos meus primeiros contatos, assim. Teve uma vez que eu tive na Fábrica de Cultura, teve uma apresentação do Islã do 13. E aí eu vi pela primeira vez a poesia marginal, assim, foi a primeira vez que eu vi. Não, assim. peraí. Já foi muita coisa. Então vamos Ei, lá. vamos lá. Primeiro, sarau. 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 Onde o sarau está inserido na sociedade brasileira, principalmente nas periferias, E o digamos que assim? é um sarau para quem, infelizmente, só ouviu falar de sarau nos livros de história Isso. ou na novela? E assim, o sarau ele tá bem apreciado nas periferias? Ó, o sarau, ele já é um movimento muito mais antigo do que os slams, né? As competições de poesia falada, que é um bebê, tá aí. Esse ano fez a sua festa de 15 anos, né? Então o sarau ele já tá aí há muito tempo, construindo muita coisa. Então, os saraus que eu mais vi, assim, perto de casa, foi tanto o sarau da Cooperifa, que é um sarau histórico, como o sarau do Binho também, né? Que acontece até hoje, rodando aí as escolas também, num movimento super importante. E quando eu conheci os movimentos dos saraus, ele vem depois de um tempo que eu já tinha conhecido o Islã. Porque eu frequentei o sarau do cursinho, mas não tinha ido ainda em outros saraus. Entendeu? Eu conheci o sarau do cursinho e depois eu já fui pros islãs. Né? Aí depois de já estar inserida nos islãs, que eu fui atrás dos saraus, assim, e de entender também essa movimentação histórica e tudo mais. Mas o saraus, ele tem uma importância gigantesca, entendo isso porque também organizo e vi o processo de a gente já estar organizando o sarau há 7 anos, né? Vai fazer 7 anos agora. E aí você vê o processo dos artistas da quebrada, de, tipo assim, aquele medo do microfone nos primeiros meses, aí vai ocupando aquele palco, de repente é um artista e aí já vai crescendo. Então, essa movimentação é muito importante dentro de uma periferia, assim, sabe? De você ver a pessoa crescendo ali e entendendo que pode. O entender que pode é o diferencial, assim, E isso sabe? tá forte. Tá forte, tá forte. É isso, a gente é pouco divulgado. Tá. Eu sinto assim, mas quem conhece dentro da cena sabe o quanto tá forte. E muda muito aquela quebrada, assim, sabe? Sim, Então, tipo, o sarau do Capão mudou ali os arredores da Fábrica de Cultura ali do Capão. A Cooperifa acontece toda terça-feira. Gente, toda terça-feira é organizado um sarau que lota. Que lota no Jardim São Luís ali, sabe? Tipo, lota. Então é isso, Capão Redondo, Jardim São Luís, Jardim Ângela. A gente tá falando do que antes era o Triângulo da Morte. Sim. Na década de 90. Sim, Na década de 90, sim. E né? que, infelizmente, muita gente ainda tem uma visão cristalizada pelas músicas dos Racionais MC. Então você tinha mais ainda essa cristalização porque você imaginava, não, quando você fala Capão, São Luís, quem não conhece ainda remete àquela retórica imagética lá do passado. Agora, puxando nisso daí, falando de retórica imagética e falando da simbologia das palavras, você explicou até que organiza o sarau. Mas me diga uma coisa, é poeta ou é poetisa? Por que é poeta ou seria poetisa? E por que você se apropriou do termo poesia marginal? Por que você encampa isso? Acho que são duas coisas, né?
o poeta ou poetisa, tem muita mina que se adere do poetisa também, e aí cada uma, obviamente. Mas o termo poetisa, ele surge para ser algo diminuído do poeta. Então, como tudo na sociedade, primeiro começou os homens, né? Então, era os poetas. E aí, quando as mulheres começaram a entrar, né? A serem poetas também. Ah, não, elas não vão ser a mesma coisa que a gente, né? Então, elas vão ser poetisa. É algo a menos. Entendeu? Então, por isso que sempre eu falo, mano, é poeta, é a poeta, o poeta, e poeta. Então, assim, o poeta não tem um gênero. Não é questão de gênero, uma questão de semiótica, de usar a palavra como um signo para dizer alguma coisa. Sim. Então, tipo assim, o poeta é pra todo mundo, né? E aí, o poesia marginal, ele vem muito do... E aí, é isso, né? Você explicar o marginal pra quem remete o marginal ao crime, Tá. né? A gente precisa começar a entender que o marginal, ele vem de áreas marginalizadas, que são que vivem às margens da sociedade, né? As periferias. Sim. Então, é aquilo que vive às margens, que não está no centro. Então, a poesia marginal, ela surge daí. Então, inspirada ali também muito no movimento hip hop, né? E tudo mais. Então, quando a gente fala de o que é uma poesia marginal, é a poesia escrita por seres que vivem às margens da sociedade. Então, essa linguagem, ela vai ser muito parecida com a do rap, com a do funk. Então, não é algo formal. Não, a gente tá falando sobre as coisas que a gente tá passando no nosso dia a dia, que é isso, geralmente a poesia marginal, ela vai vir muito com uma ideia de luta, né, como o rap é também. Então, muito nessa ideia de passar pra frente o que a gente sofre dentro das periferias, que são essas margens aí da sociedade, assim. Então, é por isso que a gente se fincou mesmo nessa ideia de poesia marginal. Porque é isso, não é essa poesia eletizada que a gente já está acostumada a ver e que a maioria das pessoas viu na escola. Sim. Hoje isso está começando a mudar. Né? E hoje já tenho vários professores assim conhecidos que usam livros de poetas marginais dentro das escolas e para passar, não é para só agora a gente vai ver poesia marginal, tá aqui o livro. Não, isso é uma situação. Mas outra situação também é qualquer coisa que a gente estiver aprendendo aí, né, ao longo aí por exemplo, da língua portuguesa, você pode usar um livro de um poeta marginal para falar sobre poesia. Segue sendo poesia, você pode fazer isso. E tenho vários professores que fazem isso. Então agora já começou a mudar. Mas até na minha época, e eu sou nova, eu tenho 25 anos, mas até na minha época, tipo, a poesia que chegava era aquela poesia elitista, assim, sabe? Então, esse poeta, ele não tinha... Peraí. Vamos voltar um pouquinho. Você falou que fez o cursinho pré-vestibular e tal. E aí, o que deu? Porque aqui nós estamos numa instituição de ensino superior. Então, eu queria saber, até para você falar, explicar para os nossos alunos e futuros alunos, como você chegou na faculdade, fez, não fez, o que aconteceu? Eu sou formada em nutrição, me formei pela Unip, e aí essa era a minha ideia desde o começo, quando eu entrei no cursinho, né? Então foi isso, em 2017 eu comecei a faculdade, e aí foi o ano que a arte começou a dar uma profissionalizada na minha vida. Então foi aquele duplo, né? Foi a poesia e a faculdade, áreas completamente distintas, que eu sou formada em nutrição, então foi áreas completamente distintas que eu fiquei tipo, e agora? O que eu faço da minha vida? Mas eu desde, tipo assim, no primeiro ano do ensino médio já tinha a ideia de que eu ia me formar em nutrição. E aí eu completei altos e baixos que toda faculdade tem, Sim. Todos os cursos têm. Será que é nutrição? isso? Será que é aquilo? Por que nutrição? Por causa que eu sou do esporte, né? Eu comecei do esporte desde muito nova. E aí eu não tinha a ideia de fazer educação física, não tinha, mas aí eu queria ir pra área de nutrição e ser nutricionista esportiva. E você trabalha na área de nutrição? Não, hoje não. Vive da poesia. Eu vivo da poesia hoje. Mas é isso, eu tenho muito uma ideia que futuramente eu quero muito ainda trabalhar com nutrição dentro da quebrada, que é uma coisa que precisa muito, assim, sabe? Então, futuramente eu ainda quero fazer isso. Mas o meu plano A, ele segue sendo a arte, assim, sabe? E muito tempo também durante a faculdade, que consome muito da gente, eu não consegui dar atenção pra arte que eu queria dar. E aí agora eu tô conseguindo e tem virado, tá dando certo. Que então, esporte? por enquanto eu sigo. Eu fazia basquete. Por que basquete? História engraçada. Porque assim, quando eu tinha 7, 8 anos, eu comecei a fazer natação com 5. 5, 6 anos, minha mãe me colocou na natação, que era do lado da minha casa. E aí, no inverno, tinha que escolher um esporte de quadra, porque a água ficava muito gelada, tinha que escolher um esporte de quadra pra não perder a vaga. Tinha vôlei e basquete. Eu nunca tinha escutado falar de basquete. Mas a minha mãe foi lá e perguntaram pra ela, vôlei ou basquete? Ela falou, sei lá, coloca no basquete.
Só que assim, isso foi, gente, foi assim, foi coisa divina. Foi coisa divina, porque é isso. Eu me apaixonei, o basquete, ele constrói tudo na minha vida hoje. Ele foi o que me construiu, a minha personalidade, o meu senso de equipe. Muita coisa foi construída pelo basquete e é uma paixão minha. Só que eu não sei de onde saiu isso. Minha mãe falou que ela previu o futuro. Sua mãe é tão importante em duas decisões da sua vida, que é a matrícula no espaço de cultura e no basquete. E aí eu fico imaginando assim, você como poeta, você acha que o ambiente acadêmico deveria olhar para você como objeto de pesquisa? Ou para o seu trabalho como objeto de pesquisa? O que você pensa disso? Antes de você responder, deixa eu só lembrar aqui para quem está nos assistindo, para quem está assistindo a gente, que o basquete feminino da Universidade Zumbi dos Palmares acabou de ser tetracampeão do NDU. Então, show de bola, acompanhe. Parabéns. Olhem as nossas redes sociais, que as Já meninas colocaram estão os lá. cartazes, a faixa. Então Parabéns. as meninas estão de parabéns, jogaram Parabéns. muito, então top. Por favor. Então, a gente até tava conversando isso, né? Isso. Antes das câmeras aqui estarem ligadas. Isso. Objeto de estudo, eu não sou. E não é uma coisa que eu quero ser também. Eu acho que tem... A universidade chegar na gente tem 2 pontos ali, né? Tem um ponto de a gente precisa estar dentro desses lugares, mas o cuidado também com que chegam na gente. Então, é isso. Somos poetas que a gente faz todo o corre. É todo o corre, né? Então, eu sou a pessoa que escreve, eu sou a pessoa que faz o corre para ter o livro, eu sou a pessoa que cuida das redes sociais, Então, hoje em dia, né, eu trabalho com uma produtora, que é a Nicole Soares, do É Tudo Nosso. Então, ela me ajuda nesses corres de pensar, né, os meus projetos e tudo mais. Mas ser independente é isso, a gente faz todos os corres, assim. Então, e é isso, a poesia é o nosso trabalho. Então, é um trabalho, né? Então, quando chegam na gente muito como um objeto de estudo, então, tipo assim, eu tô fazendo um trabalho, me responde essas perguntas aqui. Mas por quê? Tipo assim, qual que é a troca que eu tenho com você? Qual que é a questão? Aí é toda uma coisa que eu não respondo todo projeto de TCC, eu não respondo todo projeto de mestrado, doutorado. O objetivo, você vai ver. E eu analiso algumas coisas também. Essa pessoa que está me pedindo, ela é bolsista na faculdade? Qual faculdade que é? Eu analiso algumas coisas, entendeu? Não vou ficar, tipo assim, dando entrevista pra branco boy que, não, vamos lá, estudar poesia. Porque você é excêntrica. Não vou. Porque você é diferente. Porque eu preciso porque eu tô fazendo um favor de divulgar alguma coisa diferente. Ou porque eu vou te estudar, ou vou estudar o seu trabalho. É um combo de muitas coisas. Pra quê o quê? Pra quê eu vou estudar seu trabalho? E é isso, entendeu? Quando é uma pessoa que é igual a mim, beleza, a gente tá construindo junto, isso é importante, tudo mais. É isso, a troca que a gente teve pra chegar até aqui hoje, sabe assim? Então é isso, aí é uma situação. Então, por isso que eu falo que objeto de estudo, não sei se é a palavra, entendeu? Porque é isso, tipo, a poesia marginal, ela já está dentro das universidades. E mesmo muita gente aí criticando, isso é poesia ou não é? A gente tá chegando em todas as universidades. Todas as universidades estão procurando pra entrar, porque é questão de linguagem. A gente já está, o Islã tá aí há 15 anos, o Sarau já está aí ocupando há muito mais tempo. Então, excluir essa parte é excluir parte da história. Excluir uma parte da história. Então a gente já está aí. Aí agora, você querer, tipo assim, vem aqui na minha faculdade, ou então eu vou fazer um trabalho porque eu tô fazendo um favor pra você. Não, eu estou fazendo um favor pra você. E aí, quando isso não é tratado dessa forma, eu não fecho com essa pessoa. De objeto de estudo não virar uma outra coisa. Objetificação de estudo. Exato. Que infelizmente acontece muito, né? Nós passamos agora, o Fernando falou uma coisa muito importante, outros entrevistados estiveram aqui, na Semana da Consciência Negra, o negro ele é vitrine. Sim. Mas ele é vitrine dentro de uma pauta de comunicação, e o homem negro ele é muito mais do que a mulher negra, muito mais do que um homem negro excêntrico de um lugar de diferente. Pelo contrário, você é escritora, mas você é formada em nutrição, mas você é uma esportista, você tem várias outras facetas que não pode resumir só aquilo. Do mesmo jeito, o homem negro, eu sou um homem negro como você, com várias outras facetas,
como jornalista, eu também sou escritor de outra área, não da sua, não tenho essa expertise, mas a gente precisa ver que tem que brilhar o ano inteiro, os 365 dias do ano. Em novembro eu trabalho tanto, gente. Então, Nossa, como eu trabalho em novembro. Exatamente. É uma agenda que lota que se eu tivesse 4 meses que nem novembro, eu tava feita na minha vida. Olha só. Tá vendo? Então, porque é isso, porque E não é a primeira pessoa que faz esse relato, né? e o porquê que ele. É isso, né? Quando a gente tá falando de eventos dos nossos, que em novembro a gente vai lá e faz algumas movimentações, é uma coisa. Mas tem várias. E aí a gente fala de empresas, a gente fala de até algumas universidades também e tudo mais. Que aí em novembro, nossa, não, lota, olha como somos a favor da pauta racial. Só em novembro. Aí dezembro, muda, acabou, tá tudo ótimo de novo. Pessoal, deixa eu Sabe? correr com as perguntas aqui. É o seguinte, Tawane, fala pra gente sobre os autores clássicos de poesia. Eles chegaram na sua vida? Como chegaram? Qual você mais admira? Qual que você foca? Então, eu tenho. Quando eu entrei no cursinho e tudo mais, eu já comecei a prestar atenção e a pesquisar sobre os poetas que já estavam batalhando os slams e tudo mais, né? Isso por quê? Porque eu sou muito curiosa. E aí, quando eu tive esse contato, né? Então, os professores falavam sobre slam nos corredores, né? E tudo mais. E aí, eu já fui pesquisar e aí eu fiquei, assim, vislumbrada, você fiquei apaixonada. Então eu comecei a pesquisar muito, assim, sabe? Assim, então, uma das primeiras escritoras, assim, que foi isso. Eu tive o contato de, eu quero livro, eu quero ver isso, porque eu nunca fui uma pessoa de ler muito. A leitura, ela chega pra mim depois da escrita. E geralmente ao contrário, né? Geralmente ao contrário. Mas ela chega depois, porque eu não tinha o costume... E a minha mãe lê muito, assim. Então sempre tinha livro pela casa e tal. Mas eu não tinha o costume de ler. Então quando eu começo a escrever, eu já tô um tempo escrevendo, eu falo, cara, eu preciso ler, né? E aí eu tenho essa postura de, não, eu preciso e eu vou. Porque isso tudo é um hábito, né? Então leitura também é um hábito. E aí eu fui me forçando a ter esse hábito. Hoje eu tenho um hábito de leitura muito grande, mas eu demorei um pouco pra isso. Então foi muito bonito. O primeiro livro que eu li foi O Reservado, do Alexandre Ribeiro, que é um poeta que passava pela cena do Islã naquela época. E foi o primeiro livro que eu devorei, assim. E aí, a partir dali, eu tive um encantamento de, mano, ler é legal. Eu acho que eu quero começar a fazer isso também e tal. Então, e ler livros de poesia, assim, né? Então aí eu fui lendo alguns e de pessoas que estavam frequentando ao meu redor, assim. E aí isso é muito legal. Quando você compra um livro, depois você chega no autor e fala, cara, eu gostei muito do seu livro. Nossa, me lembrou isso, me lembrou aquilo. Então, essa sensação foi a que permeou mais ainda a minha leitura, assim, sabe? Então, o Alexandre Ribeiro foi o primeiro livro, assim, que eu li. Depois eu li muito Luz Ribeiro, que é uma poeta incrível, que já tá aí na cena do Islã há mais de 10 anos. Hoje ela não frequenta mais a cena do Islã, mas tá crescendo por outros lados, assim, também. Então, foram poetas que eu comecei esse hábito de leitura. Sabe assim? Então eu não fui acostumada a ler livro de poetas clássicos. Não fui acostumada. Li o Quarto Despejo, Carolina Maria de Jesus. Sim. Li. E aí é uma leitura aquela, né, que você tem que ir aos poucos, porque é uma leitura dolorida demais. Demais. Então é aquela que você vai lendo aos poucos ali. É um despejo mesmo, né? É um despejo. É bem complicado. E aí, então, não fui acostumada a ler livros clássicos, assim, porque eu não era da leitura. Então, quando eu comecei a ler meus amigos. E aí eu tenho um... Que legal eu essa falo daí. muito isso. Quando eu comecei a ler, eu comecei a ler os meus amigos. E por que o gênero poesia e não outro? Porque eu acho que foi, assim, eu me apaixonei pela poesia da forma que ela chegou em mim. Foi o primeiro gênero que chegou em mim. Hoje eu até penso, tipo assim, talvez em começar a estudar outros gêneros pra escrever outras coisas futuramente. Mas eu gosto muito da poesia. E eu gosto muito dessa forma da poesia que é essa poesia falada, né? Eu gosto muito. E foi a primeira que chegou em mim. E ainda bem que ela chegou. Ainda bem que ela chegou, assim. É muito bom você ter aquela sensação de, eu consigo fazer isso. Isso aqui é algo que eu consigo fazer e eu quero fazer. E me tocou muito, assim, a poesia desde o começo. Então, a forma que a poesia toca, independente se sou eu que tô recitando ou se é outra pessoa, a poesia, ela é essa via de mão dupla, né? A poesia falada, principalmente. No qual eu tô recitando a minha vivência e aí pega nos meus, assim, dessa forma também. E aí vai tocar de forma que a gente não controla mais, assim, né? É isso, eu tenho um amigo que ele fala que a partir do momento que essa poesia autoral, ela cai no mundo, a interpretação, cada um vai ter um.
Cada um vai ter um. Então a gente nunca controla essa interpretação, mesmo que pra você é literal. Nossa, eu tô falando sobre isso. Eu posso falar um texto e você entender de uma forma completamente diferente. Com certeza. Tawane, apresenta os livros, por favor. Apresento. Apresentar meus filhos pra vocês. Vamos lá. Meu primeiro trabalho foi esse daqui, que é o Afrofênix, A Fúria Negra Ressurge. Lancei ele em 2019, em parceria com a editora Quirino. Por que escolher esse nome? Então, o Afrofênix, porque eu demorei muito pra me adaptar e pegar pra mim mesmo os termos poeta, escritora, e a ideia de fazer um livro, eu nunca tinha pensado. Então, quando eu comecei na cena da poesia, que foi ali em 2016, era isso. Ah, você é poeta, então? Não, poeta é muito sério. Poeta é muito sério. Não. Aí passou um tempo, beleza, acho que sou poeta. Aí passou um tempo, escritora. Não, imagina, escritora. Mas é isso, eu demorei muito pra me apostar desses termos, assim. E quando eu falava de livro, eu imaginava, tipo assim, não, eu, com os meus 18, 19 anos, não vou lançar um livro, né, gente? Não, calma, tá muito cedo. E eu fiquei batendo muito nessa tecla. Ainda no final de 2018, eu fui à campeã estadual de slam. E aí as pessoas começaram a procurar material meu. Aí eu fiquei tipo, será que tá na hora? Será que chegou o momento? E aí o meu professor do cursinho trabalhava em editora, que é a Quirino. E aí ele falou, pô, mano... E aí ele veio com todo esse apoio de, nossa, vamos fazer um livro. Falava pra mim e pra Jéssica Campos, que organiza o sarau comigo também. Ele ficava muito no nosso pé, assim, pô, vamos fazer um livro. E eu sempre falando que eu não tinha poesia pra isso. Não tinha poesia pra isso, eu tinha pouca poesia, bloco de nota cheio. Mas não, eu tinha pouca poesia, nananana. Aí depois de 2018 eu falei, não, acho que eu vou investir nessa. Aí eu mandei mensagem pra ele e ele foi me ajudando nesse processo. Porque eu não fazia a mínima noção também. Porque então, é um processo, isso não é fácil. Não é fácil, não é fácil. E ele foi me ajudando no processo mesmo. Tipo, você precisa disso, você precisa me mandar isso, aquilo e tal. E aí, em agosto de 2019, nasce esse meu primeiro filho, que é o Afrofênix. Lancei no Sarau do Capão, lancei em casa, assim. Então foi muito bonito ver minha família toda em peso lá também, porque foi literalmente do lado de casa, então foi muito bonito. E aí, é isso, é uma poesia e uma ilustração em todas eles. Acho que dá pra ver por aí. Então cada poesia conta com uma ilustração. Ali foi ao contrário. Cada poesia... ilustração. Isso. E você que fez a ilustração? Não, a ilustração é do Léo Aguiar, que é um parceirão meu também. E aí ele aceitou um trampo muito difícil também, que foi pedir ilustrações pra ele de todas as poesias em um mês. Loucura, loucura. E ele aceitou. Léo, te amo. Muito obrigado. Aí o segundo livro foi esse daqui, que é A Pluralidade da Poeta, que eu lancei no ano passado, em julho. E aí esse foi uma loucura também, porque eu tava com ele praticamente pronto desde a pandemia. Só que eu não queria lançar na pandemia. Eu fiquei, tipo, eu não quero fazer online. E aí chegou um tempo também que já tava tudo pronto e a pandemia não acabava. E eu, caramba, e aí foi isso. No começo de 2022, o livro já chegou pra mim. Mas ele chegou em janeiro já pra mim. E aí a gente tentando fazer os lançamentos, tentando onde que ia ser. E aí eu consegui fazer o lançamento dele, em parceria com a minha produtora, no Sesc 24 de maio. E aí foi muito bonito, porque lá é onde acontecem os estaduais também. Então foi muito significativo pra mim lançar um livro lá também. E aí é isso, aí ele tem as poesias, ele tem algumas ilustrações também, não em todas as poesias, mas tem em algumas, né? Então, por exemplo, aqui, que foi feito pelo Rodrigo também, que foi um mano que eu conheci no Slam Interescolar, então foi muito legal também fazer essa parceria com ele. E aí esse ano eu lancei esse livreto, que vem antes das 5 notas, que ele fala sobre, a ideia dele é como você cria um slam, voltado para as escolas, mas não só para elas ali, né? Porque a ideia é como que você... Aí, tá pegando? Boa. Como que você cria um slam? Então tem as regras do slam, o que você precisa pra fazer um slam, por isso que é o que vem antes das 5 notas, né, do slam. Então o que vem antes ali? Quantas poesias você precisa fazer? Aí tem 2 poesias também, mas a ideia dele, focal, é como você faz um slam. O que é isso, 5 notas do slam? Então, o slam, ele é uma competição de poesia falada, e aí o júri dele é popular. Então, na hora que vai começar o slam, perguntam, quem quer ser jurado? E aí, nossa, mas eu nunca vim. Tudo bem. Que a ideia do slam é como a poesia bate em você. Então não tem uma técnica, você precisa ter uma técnica. E essa é a ideia central do slam, né? Então é como a poesia bate. Então eu já vi várias vezes crianças sendo juradas, pessoas que é a primeira vez que tá passando pela praça slam lá. de bater. Slam. Slam, exatamente. É essa a ideia. E tem várias competições fora do Brasil, que é grande slam de basquete, de tênis, tem muito isso também, porque essa ideia de competição, né? E aí trouxe pro Poetry Slam, pro Poetry, dessa ideia da poesia falada também, né? E aí é isso, aí quando o poeta termina a poesia, levantam-se 5 notas, que é esses 5 jurados que foram escolhidos ali antes de começar
a batalha. Então é por isso que o que vem antes das 5 notas. Qual é esse processo que você tem que fazer até chegar, né, em terminar a sua poesia dentro de um slam, assim. Que é uma formação, inclusive, educacional que você está oferecendo dentro das escolas. Sim, eu sou poeta formadora do Slam Interescolar. O Slam Interescolar é um movimento do Slam da Guilhermina, né? E aí eles convidaram, esse ano a gente foi em 12 ou 13 poetas formadores. Guilhermina na Zona Leste. Guilhermina Esperança, exatamente. Inclusive, ó, sexta-feira, é que o programa vai sair depois, né? Mas sexta-feira agora vai ter a grande final deles, assim. E aí é com competidores que competiram aí o ano inteiro ali e tal. Então vai ser uma Qual coisa bem endereço? legal. É na saída da Estação Guilhermina Esperança. É na Praça Anexa. Não sei não, o programa não vai pro ar. Pois é, acho que dá tempo. Eu acho que Dá não tempo? é. Acho que dá tempo, Então, gente. Vamos fazer o convite. Aí, ó. O diretor Marcelo aí tá. Faz o convite, Aí, ó, Tawane, por favor. sexta-feira, amanhã, dia 8/12, teremos a grande final do Slam da Guilhermina, lá na Praça Anexa, a Guilhermina Esperança. E aí é isso, é os ganhadores do ano todo, eles fazem uma finalzona no final do ano. E aí vai ser bem da hora. Vou ser uma das poetas também. Valeu. Vai ser bem da hora. E assim, a gente tem que terminar, Ah, mas antes. Puxa. Pois é, né? Também queria ficar aqui por muito tempo. Tem muita pergunta pra ela, mas não vai dar tempo. Ficar pra próxima vez. Tawane, pra gente terminar, Eu primeiro. queria fazer um negócio. Você Mas me permitir. peraí, primeiro Onde eu é quero. que eu acho os livros? Sim, ela vai falar, mas primeiro eu preciso pedir pra vocês compartilharem compartilha, gente. esse programa e todos os outros, por favor. E Tawane, fala então como encontrar o livro, pessoal e tal. Eu, me mandando mensagem pela DM lá, pela DM do Instagram, eu já consigo mandar pelos correios, tranquilamente, de boa. E pela Amazon vocês também acham. Tem por lá. Mas na minha mão vem autografadinho, né? Bem bonitinho. No Instagram, qual é seu Instagram e os outros contatos ou sites que você pode passar, mas assim, porreta mesmo, para a gente poder indicar para os alunos e falar para os caras, e cobrar em sala de aula, falar assim, eu sou professor de Direitos Humanos aqui na Zumbi dos Palmares e eu acho que é muito importante a gente realmente buscar a pluralidade do conhecimento. E da poeta. Porque se a gente não começar a insistir, se a gente não começar a diversificar dentro dos nossos amigos, nós vamos diversificar quando? Esperar quem colocar a gente... Se eu não for falar bem do Fernando, quem que vai falar? Pois é. Mas fala, por favor, além do Instagram primeiro. O Instagram tá como Pretatá. Preta, mais um tá. Pretatá. Vamos colocar na descrição do vídeo, Isso. né? Pedir pro Tawane Marcelo. Teodoro, vocês também acham que como Tawane é escrito, né, de uma forma mais diferente, aí eu facilitei pro Pretatá. Entendi. Tawane, fala uma coisa pra gente pra finalizar. Como você lida com o racismo? Gente, eu acho que é isso, né? Não tem um jeito certo, né, de lidar, assim. Eu acho que a gente vai tentando sobreviver em cima disso. E é isso. Eu acho que cada vez que acontece de forma menor ou escancarada ali, a gente vai reagir de uma forma, né? Então não tem uma regra, uma receita de como é melhor reagir a isso. Então vai ter vezes que você vai olhar e falar, ai, tá bom, beleza. Mais uma vez, seguimos. Vai ter vezes que você vai surtar, você vai falar um monte pra pessoa. E aí as coisas vão seguir, assim. E todos doem. Todos doem demais. Todos doem demais. Da coisa mais simples de tipo de... eu entrar numa loja e aí vem alguém perguntar se eu trabalho ali, naquele ambiente. Então, todas as vezes. Então, eu sempre tenho que estar nessa ideia de estar trabalhando. Eu nunca posso estar passando por ali. Não, eu sempre estou trabalhando. Então, é isso. Eu acho que tem vezes que eu reajo com... Moça, não trabalho aqui. E sigo. Tem vezes com que... Por que você está me perguntando isso? Por que você acha que eu trabalho aqui? Não tô uniformizada, não tô nada. Então é isso. O racismo, ele bate de uma forma... É isso, é estrutural. Então, de cada vez, ele vai bater de uma forma. Às vezes a gente vai ignorar, às vezes a gente vai querer bater firme nisso. E é isso, acho que cada vez a gente vai reagir de uma forma, assim, sabe? Mas a gente tem cada vez mais se fortalecido para isso tanto acontecer menos, né? De tipo, da gente tá fazendo o que a gente tá fazendo aqui hoje e outras ações também para isso ir acontecendo menos, como a gente também está preparado para revidar, assim, sabe? Assim, isso bater menos na gente, assim. Mas é isso, não tem uma receita, né? Não tem, cada vez a reação vai ser de uma forma diferente. E você trata do racismo nos livros?
Sim, nos dois. Principalmente o primeiro. O primeiro, ele... É as poesias que eu comecei no início, e no início eu falava muito de uma pauta tanto racial como de uma pauta sobre ser mulher. Então, nesse primeiro livro eu falo muito sobre isso. E aí, nesse segundo, tem bastante também, mas como essa ideia da pluralidade da poeta, né? Tem várias temáticas nesse segundo livro, assim. Então, e é isso também, né? Entendi que eu posso e eu devo escrever sobre outras coisas, porque a gente não vive só de dor, né? Então é isso, falar sobre as nossas dores, mas também sobre os nossos amores. Então esse segundo livro ele é mais diverso, assim. Mas os dois livros é falado dessa pauta racial. O primeiro ele parou de circular, infelizmente. Calma, filho, tudo vai dar certo. Ele parou de circular, mas ainda o segundo tá a todo vapor junto com o livreto também. Tá bom. Que maravilhoso. Quer perguntar, Bruno? Porque... Eu quero parabenizar, e eu acho que é muito, muito difícil, mas a gente pode. E fazer um último comentário, se me permitir, porque eu falei que eu sou escritor, de verdade a minha área é uma área técnica na área da comunicação, mas eu lembro que eu comecei com poesia, mas não minha, rapidinho, porque senão o Fernando me corta, mas só para ter uma ideia, que ele nosso diretor aqui, mas para ter uma ideia, nós vamos esticar isso aí um dia, mas só para ter uma ideia, dando aula para os alunos no ensino médio, cada aluno me contava uma história. E aí, quando os alunos me contavam essas histórias, eu levava essas histórias para casa, pegava o violão, transformava numa música, mas essa música tinha uma letra. E essa letra eu voltava na sala de aula e devolvia para os alunos a história do que eu entendi do que ele me contou. Entendi. E isso virava uma coisa. Quando chegou lá em 100, eu conheci um político, né? O prefeito de Salesópolis, o José Rodrigues Feital Filho, e ele, poeta, né? Um político poeta lá de Salesópolis, falou assim: ô filho, adoro poesia, por um acaso eu tenho umas aqui. Não é bem poesia, isso aqui é letra de música. Música é o seguinte, eu banco, tá? Eu adoro isso aí, eu banco. Faz 2.000 livretos e você vai pegar esses 2.000 livretos e vai levar esse projeto para outras escolas. Porque você ouve o aluno, devolve para o aluno, os outros professores vão ouvir também, vão ter outras ideias, e eu apoio isso aí porque eu sou um político, né? Com todas as críticas que as pessoas podem ter, mas um político voltado à educação. Tá bom, me mandou a editora, em 6 meses tinha 2.000 livros, eu ia fazer o quê? Fui no Centro Cultural de Suzano, pedi para um desconhecido, pedi lá para lançar o livreto lá, foram só 596 pessoas no dia do lançamento, e uma semana depois eu era convidado para ser assessor de imprensa da Prefeitura de Suzano. No dia, o secretário de Cultura não ia, mas quando tinha 500 pessoas lá, 2 ônibus, ele foi, chamou o prefeito chamou o deputado de Suzano. Aí, no final das contas, uma semana depois eu estava lá na assessoria, 10 anos depois eu lancei 3 livros em CD-ROM, né? Porque não dava para fazer, porque é caro, por isso que eu sei muito bem a sua luta. Eu lancei 3 livros em CD-ROM, porque o primeiro livro que eu lancei, que foi Lágrimas do Anjo, que é um romance que não tem uma conotação especificamente racial, porque eu quis fazer, como você está falando, falar de outros assuntos. Eu fui numa editora, o cara falou para mim assim: escuta, você quer escrever o quê? Um livro de poesia, eu queria. Aí ele falou para mim assim: você é Castro Alves? Não. Você é Manuel Bandeira? Olha não. Isso. Então, se você não é Castro Alves, não é Manuel Bandeira, sua poesia não interessa. Eu ouvi isso, eu me ponho no seu lugar. Eu ouvi isso. E eu falei: mas como assim? Ele falou: traz um romance, tipo aí o Paulo Coelho, porque está na moda. Então, vender o que está na moda, eu também até me vendi. Voltei 6 meses com este livro. Quando eu cheguei com o livro, ele falou: mas Paulo Coelho não está mais assim na moda. Então não vai dar para publicar seu livro. E eu acabei lançando em CD-ROM e depois finalmente na Saraiva de forma digital. Então, parabéns, porque eu senti na pele o que é ser escritor, produtor, fazer o que você faz, né? E o que mais me impressionou em você foi uma palavra que você, como poeta, utilizou: a gente pode. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Fernando, dado o convite, obrigado, viu? Foi um prazer. E assim, já tá escalado, vai ter que voltar, tá? Vou ter que voltar. Tá escalado.